chega mais rubro-negro, vamos dar um apoio pra Glenda, né, meu? Ela não pode ficar só com esse antes, só falar asneira. Vamos ver a última dele. Felipe inexperiente, o Flamengo foi desclassificado por ele ser inexperiente, mas ele já tá começando a assumir e aceitar, porque o Flamengo é maior e o Felipe Luiz entende mais de futebol do que ele, porque ele diz que entende de futebol. Vamos ver aqui o show do esporte, crédito de imagem, link abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal, ative o sininho, chega dando aquele like, porque me ajuda, eu agradeço. Vamos conferir. E nas oitavas de final da Libertadores, o Inter voltou a perder do Flamengo. Aliás, 3 jogos, 3 derrotas. Dessa vez foi em casa mesmo, adeus à competição. O Colorado agora só tem o Brasileirão pela frente até o fim do ano, já com uma partida no próximo domingo, como a gente acabou de falar aqui, contra o Fortaleza na sua casa. Bom, o Flamengo amassou o Arrascaeta. É impressionante o que o Arrascaeta está fazendo de novo, quer dizer, ele está quase perto do melhor ano dele, que foi 2019, com o Jorge Jesus. Ele está muito pertinho desse melhor resultado dele. E esse Flamengo... Bom, eu sou suspeita para falar do Flamengo, vocês sabem. Mas é uma tranquilidade torcer pro Flamengo. É uma tranquilidade. Eu vou dizer agora o seguinte: saia jornalista, entra a torcedora rubro-negra. Torcedor e torcedora, meus queridos, vocês entendem disso. Quando o nosso time joga do jeito que o Flamengo está jogando, é muito bom. É um alívio, é uma maravilha. Você sentiu isso com o seu Palmeiras? Não foi? Lá atrás, não agora. Mas tive que cutucar. Faz tempo, ultimamente eu tô sentindo assim, olha, o Flamengo tá aqui. Onde tá o Flamengo? Fala aí. O Flamengo tá aqui, onde tá o Mengão? Line. Flamengo tá aqui, aí, essa aqui é a segunda faixa, não tem ninguém. Não. Aí o Palmeiras tá aqui na terceira. Não vejo ninguém. Eu coloco... Mas o torcedor tá entendendo o que eu tô falando. Não, mas é porque até um treinador pouco experiente, como é o caso do Felipe Luiz, que é pouco experiente e custou caro. Você vai proteger o Felipe. Eu vou ter o menino, olha só, eu estudei, eu tô com os números tudinho. Fala aqui. Esses números aí. Peraí que agora tem que catar. Vai falando aí que eu vou catar, porque você olha pega só. Os números aí, vou dizer o seguinte. Você vai ficar chocado. Você vai proteger o Felipe. Olha o aqui. índice de aproveitamento dele olha é uma maravilha. Olha aqui. O Felipe lidera o Campeonato Brasileiro. Olha aqui. Mesmo que o Palmeiras tenha um jogo a menos, mesmo que o Palmeiras ganhe os 2 jogos... Felipe Luiz em 2025. Vamos lá. Bom, primeiro que agora o Flamengo, na era do Felipe Luiz, é o time que mais venceu no mundo. No mundo. Não tô defendendo aqui Felipe Luiz nem Flamengo, eu tô trazendo números. Felipe Luiz em 2025, 47 jogos, 33 vitórias, 9 empates, 5 derrotas. Sendo que no Brasileirão são 2 derrotas apenas. Aí tem a derrota do Mundial, com 3 e outras 2 em Campeonato Carioca. Então, olha só, o Flamengo, tudo bem, tem jogador, tem dinheiro, tem investimento, tem tudo para que esses números sejam cada vez melhores. Tá ótimo, e por isso que ganha do Internacional, então, por isso que massacra o Internacional, isso. E tá tudo bem. Mas e o Felipe Luiz? E o Felipe Luiz é fraco. Tá te surpreendendo? Não é fraco. Não. Ele tem grande potencial, mas sabe que a inexperiência dele, você se esqueceu aí. Nós vamos voltar pro Internacional, porque tem uma entrevista do presidente do Internacional que é muito interessante a respeito dessa questão que é gigantescamente desproporcional em relação ao dinheiro. E eu acho que é fundamental. E é bom entender que nós estamos com o Internacional, mas o Flamengo ganhou do Internacional. Ganhou do Internacional. E ganhou com mérito do Internacional. Então você tem que falar que o Flamengo ganhou com mérito do Internacional. E outra coisa, o Felipe é muito bom, esses números são todos verdadeiros, mas a inexperiência dele custou a desclassificação do Flamengo da Copa do Brasil, o torneio que proporcionalmente melhor paga no futebol sul-americano. Então, já a inexperiência já teve um custo. Tudo bem, tá bom, tá legal. Tá bom, a gente olhando pra Copa. Gente, no macro ele vai. O filho liga pra mãe quando a mãe tá trabalhando. Não pode, né? Não, mas não vou atender. Não, tá Oi, vivo, meu filho tá amado. A mamãe tá trabalhando, lembra? A mamãe tá apresentando o programa com o tio Elia. Tá tudo bem? Tá tudo bem, né?
qual é a senha do computador. Não, mas o assunto é agora você quer que eu fale a minha senha do computador? O assunto é muito importante. É gravíssimo, é gravíssimo. É claro que eu tô ouvindo, meu filho. Não, eu tô aqui me divertindo. Oi, te amo, tá bom? Oi, dá um beijo pro Elias. Beijo. Tá? Beijo, meu filho. Mamãe também te ama. Mas eu acho assim, quando o filho sabe que você tá e eu tenho que atender, eu atendo. Eu atendo porque... Gente, é brincadeira, né? Só me faltava é o Felipe Luiz. É o Felipe Luiz. É inexperiente. Tem um monte de coisa boa, não tem? Tem um monte de coisa boa. Tem um monte de coisa boa. Sabe quais são os números do Felipe Luiz como técnico? Só como técnico. Aí a base do Flamengo e agora com o time profissional. Total, tá? 92 jogos, 16 empates, 64 vitórias e 12 derrotas. Ele vai muito bem. Só 12 derrotas. 181 gols marcados, 65 gols sofridos pelos times que ele conduziu, que ele comandou. Cara, ele é uma grande... Tudo bem, ele não tem experiência, mas a gente pode dizer, então, que ele é um grande destaque do futebol brasileiro. Tem muito potencial. Se a gente vem falando muito sobre os técnicos do Brasil, os técnicos brasileiros no Brasil, essa enxurrada de técnico gringo aqui no nosso país, olhar para o Felipe Luiz é uma luz dentro do futebol brasileiro. Quer dizer, uma luz não, é um holofote! É um Vai chegar lá. Vamos lá. O Internacional perde e é interessante. Eu acho legal você chamar a entrevista do presidente do Internacional até para a gente poder contextualizar algo que cada vez vai ficar mais evidente aqui no futebol brasileiro. Vai mesmo, porque olha, depois da terceira derrota seguida para o Flamengo, o presidente do Inter disse que ficou muito complicado competir contra um rival que consegue investir 10 vezes mais do que o clube dele. Nós temos uma equipe que investiu nas últimas 4 janelas 600 milhões de reais. Na última janela, 300 milhões de reais. Para ser mais exato, 277 milhões. O Internacional investiu 27 milhões de reais. 10 vezes mais. Em futebol, em qualquer liga do mundo, as conquistas estão relacionadas às receitas e à capacidade de investimento. Quando isso se distancia, é perigoso. Nós precisamos trabalhar para isso, né? E são outras frentes e outras respostas que nós precisamos dar, que não essa. Enquanto clube, nós vamos ter que trabalhar, né, com uma outra realidade que se impõe a cada ano, e nos últimos 3 anos isso se acentuou ainda mais, talvez nos últimos 2 anos. O Thiago Maia nunca tinha se acentuado na vida do futebol brasileiro. E vai cada vez mais. Quer a notícia? A notícia é que isso vai piorar. Os clubes que conseguirem se organizar, os clubes que conseguirem pagar suas contas e fazer tudo direitinho, né, virar empresa de verdade, com toda a responsabilidade que precisa ter, esses clubes vão se dar bem. Agora, os clubes que continuarem improvisando, eles vão ficar cada vez mais distantes. O dinheiro vai fazer a diferença, como faz na Premier League, como faz no Sauditão, como faz no Campeonato Italiano, onde você tem uma desproporção gigantesca entre as 4 grandes e todas as outras 16 equipes que são coadjuvantes, como faz uma diferença gigante no Campeonato Espanhol. A La Liga você tem Real Madrid e Barcelona nesse degrau, e 2 degraus abaixo você tem o Atlético de Madrid, e 5 degraus abaixo você tem todos os outros. Então, essa é uma realidade que cada vez vai ser mais evidente. Algo que a gente não vinha sentindo no Campeonato Brasileiro, quando você tem equipes que estão na 15ª, 16ª posições e podem incomodar o líder do campeonato. Podem incomodar, mas na regra geral, cada vez vão incomodar menos. Verdade. Vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação do nosso querido campeonato? Eu vou ficar aqui sentadinha. Vai lá. Você faz muito bem. Campeonato Brasileiro é muito interessante, porque o seu Flamengo, ele lidera com 43 pontos. Mas o Palmeiras tem 39. Sim, o Palmeiras tem 39, mas lembra, o Palmeiras tem um jogo a menos do que o Flamengo, mas mesmo que o Palmeiras ganhe esse jogo do Flamengo, para ficar com a mesma pontuação, o Flamengo ainda será líder. Por quê? Porque se o Palmeiras ganha, vai a 42, o Flamengo já tem 43. Então, o Flamengo é o líder neste momento do Campeonato Brasileiro de Futebol. Outra coisa interessante, o Cruzeiro, ele tem 41 pontos e vai muito bem, mas ele já tem 21 jogos contra 19
do time do Flamengo. Então, o Cruzeiro tem 2 jogos a mais do que o time do Flamengo e 3 jogos a mais do que o time do Palmeiras. Então, o Cruzeiro vai bem, vai muito bem, mas tem muitos jogos a mais. Então, isso também é uma coisa que precisa ser colocada. Tá aí o vídeo, galera, com a Glenda. Não deixar ela só com esse Olha o que ele falou. Que ele entende de futebol. Ele entende de futebol, o apresentador Elias. E o Felipe Luiz saiu, o Flamengo saiu da Copa do Brasil, foi desclassificado pelo Atlético Mineiro porque o Felipe Luiz é inexperiente. Todas essas palavras foram dele. Eu te pergunto, o Palmeiras do Abel saiu da Copa do Brasil. Ele é inexperiente também? Você entende mais do que ele? E aí? Você é uma piada. Cara, eu tenho dó da Glenda porque ela trabalhar com iniciante do lado o dia todo, principalmente no sábado. Ainda bem que é só um dia da semana, mas o Flamengo tá calando ele. Ele já começou a aceitar algumas coisas que não tem como. Vai calar daqui pra frente. Sempre. O Flamengo é grande, o Flamengo é enorme, é maior do que todos. Ele já começou a subir. Você viu ele dando a classificação lá do Campeonato Brasileiro, que o Flamengo tá à frente e 2 linhas atrás é o Palmeiras dele. Vai se acostumando, Zé. Beleza? O vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta. Vamos interagir. Tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negra.